Olá, eu me chamo Ângelo e estou aqui com a Dani para mais um bate-papo teológico. E juntos queremos dizer que é um prazer ter você aqui conosco. Você está no Tel Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar em um assunto que vai reconstruir a forma como enxergamos as fundações da nossa própria fé. É uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Como é que um pequeno grupo, um movimento que nasce numa província esquecida da Palestina, se torna a maior religião do mundo? É uma jornada impressionante. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Existe um silêncio, né? Um tipo de página em branco de uns 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. O período intertestamentário. Exatamente. A Bíblia não fala sobre ele. Mas o mundo não parou. Pelo contrário, foi um período de uma ebulição que preparou absolutamente todo o cenário. O epicentro de tudo, como quase sempre, era a Palestina. Aquele corredor estratégico, uma rota comercial que todo o império queria controlar. Pois é. E é nesse tabuleiro que surge, lá no século IV a.C., uma figura monumental. Alexandre o Grande. Que todo mundo conhece como um grande conquistador militar. Sim, mas a genialidade dele ia muito, muito além disso. A política de Alexandre não era só de oprimir, de subjugar. Ele era um mestre em assimilação cultural. Como assim? Ele incentivava os generais a casarem com mulheres da região, ele misturava os deuses dos panteões, sabe? Mas acima de tudo, ele tinha um projeto cultural. E aí que entra o conceito-chave de tudo isso, o helenismo. Justamente. Alexandre foi aluno de Aristóteles, né? Ele era um verdadeiro evangelista da cultura grega. A visão dele era criar uma civilização unificada, com uma língua, uma estética, uma filosofia, tudo baseado nos valores helênicos. Nossa, então, peraí, o helenismo foi tipo a globalização daquela época e o grego era o inglês do mundo antigo. É a analogia perfeita. Para fazer negócios, para se comunicar, para aprender, era preciso falar grego. O idioma se espalhou de uma forma avassaladora. E qual o impacto disso para os judeus, um povo tão apegado à sua própria língua, o hebraico? Foi um impacto sísmico. De repente, as novas gerações de judeus já nasciam falando grego, as escrituras em hebraico estavam se tornando inacessíveis para eles. Então surge uma necessidade urgente, a de traduzir o Antigo Testamento. E é nesse contexto que nasce a Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. Conta aquela história que é quase uma lenda, né, sobre essa tradução. Sim. Dizem que o rei Ptolomeu II do Egito reuniu 72 sábios judeus, colocou cada um numa sala separada e, no final, todas as traduções ficaram milagrosamente idênticas. É uma lenda, claro. É uma lenda, mas ela mostra o peso, a importância que essa tradução tinha. E a grande marca dessa época para o cristianismo foi essa, a língua. Foi o grego que permitiu que o Novo Testamento fosse escrito e circulasse numa velocidade impensável. A primeira peça do quebra-cabeça estava no lugar. Ok. Mas aí Alexandre morre, o Império Grego se fragmenta e das cinzas sobe um novo poder, muito mais pragmático, Roma. E com um foco completamente diferente. Se os gregos exportaram cultura, ideias, os romanos exportaram ordem e concreto. A genialidade romana era na administração, na lei e principalmente na infraestrutura. Entendi. Então, se os gregos trouxeram a língua, os romanos trouxeram as estradas. Eles construíram as rodovias por onde o evangelho viajaria. Literalmente. Para mover legiões, cobrar impostos, eles precisavam coletar tudo. Eles criaram uma rede de estradas pavimentadas que eram uma maravilha. E não era só isso. Eles implementaram algo ainda mais crucial: a Pax Romana. A paz romana. O que isso significava na prática? Que viajar se tornou surpreendentemente seguro. Eles reprimiram a pirataria com mão de ferro. O mar Mediterrâneo virou um lago romano. As estradas eram patrulhadas. Pela primeira vez na história, um comerciante, um pregador, podia viajar centenas de quilômetros com uma segurança razoável. A segunda peça se encaixa.
infraestrutura e segurança. Perfeito. Já temos uma língua universal e estradas seguras, mas faltava um terceiro elemento, que estava acontecendo dentro do próprio judaísmo. Que era? A própria influência do helenismo acabou fraturando a sociedade judaica. Surgiram facções, grupos que aceitavam a cultura grega, outros que rejeitavam, grupos que colaboravam com Roma, outros que pregavam a revolta. O judaísmo estava dividido, enfraquecido. Cara, o palco estava montado. Uma cultura religiosa em crise, mas num mundo com língua comum e estradas seguras para conectar tudo. É o que chamamos de plenitude dos tempos. As condições eram perfeitas. O Império Grego deu a língua, o Império Romano deu a logística, e a crise do judaísmo criou um vácuo espiritual. É nesse exato momento que Jesus nasce. E após a ressurreição, lá pelo ano 33, os apóstolos recebem a ordem de levar a mensagem ao mundo. Mas a reação inicial deles é curiosa. Eles não saem pregando para todo mundo. Não mesmo. A mentalidade inicial era de que a boa nova era para os judeus, né? O Messias era o cumprimento das profecias deles. A ideia de incluir os gentios, os não-judeus, era quase uma heresia. Uma barreira gigantesca. O que foi preciso para essa chave virar? 2 eventos cruciais. O primeiro foi uma visão que o apóstolo Pedro teve, um lençol descendo do céu com animais impuros e uma voz dizendo: "Não torne impuro aquilo que eu purifiquei." A mensagem era clara. O evangelho era para todos. E o segundo evento foi a conversão de uma figura totalmente improvável: Paulo, um perseguidor de cristãos que tem um encontro radical com Cristo e vira casaca. Ele se torna o maior missionário para os gentios. Exato. Ele foi o grande arquiteto teológico dessa expansão, defendendo que a fé em Cristo ia além de qualquer etnia. Mas é interessante que a história mostra que, apesar da importância de Paulo, o crescimento explosivo do cristianismo não veio só dos grandes nomes. Esse é um ponto incrível. O motor da expansão, de fato, foram as pessoas comuns. Os anônimos, comerciantes, ferreiros, lavadeiras, escravos, pessoas que viajavam por aquelas estradas romanas a trabalho e levavam sua fé junto. Os maiores evangelistas foram os anônimos. Exatamente. Foi um movimento viral, orgânico, de pessoa para pessoa, que se espalhou pelos mercados, pelas casas, um crescimento de baixo para cima. E claro, esse crescimento todo começou a gerar atrito. No começo, o conflito era mais interno, com a liderança judaica. Para os romanos, os cristãos eram só mais uma seita judaica barulhenta. Roma só agia quando a ordem pública era ameaçada. Até o ano 54 depois de Cristo, sobe ao poder um imperador que muda tudo, Nero. Ah, Nero. Ele começa bem, mas o poder o consome. Em 64, um incêndio gigantesco destrói Roma. E o boato que corre é que o próprio Nero foi o culpado. Ele precisava de um bode expiatório, rápido. E encontrou o alvo perfeito: os cristãos. Um grupo já impopular e que, convenientemente, morava em bairros que não foram tão atingidos. Nero os culpa e lança a primeira perseguição oficial do Império. E foi uma perseguição marcada pela crueldade. Uma crueldade sádica. Cristãos usados como tochas humanas nos jardins dele. Foi nesse período que, segundo a tradição, Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Depois de Nero, a igreja tem um respiro. Mas a perseguição volta no final do século, com Domiciano. Sim, mas por um motivo diferente. Domiciano exigia ser adorado como Senhor e Deus. Era uma questão de lealdade política. Ao se recusarem, os cristãos foram vistos como traidores. Foi nessa época que o apóstolo João foi exilado em Patmos e escreveu o Apocalipse. A virada do século traz um novo imperador, Trajano, com uma política mais... pragmática. Exato. Trajano era um administrador. Ele basicamente disse: olha, o cristianismo continua ilegal, mas o Estado não vai gastar recursos caçando cristãos. A perseguição só aconteceria com denúncia formal, não anônima. Uma paz relativa, então. A espada não estava mais apontada para o pescoço o tempo todo, mas o perigo ainda existia se alguém te denunciasse. Perfeito. E mesmo assim, muitos foram martirizados, e os relatos que temos são de uma convicção
impressionante. Inácio de Antioquia, a caminho de ser devorado pelas feras, escreveu: "Sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me para que eu seja um pão puro para Cristo." É uma imagem muito forte. E tem a história de Policarpo, um bispo já com 86 anos. O oficial romano, com pena, pedia para ele só amaldiçoar a Cristo para salvar a vida. E a resposta dele foi: "Eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria meu rei que me salvou?" O sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. Essa paz relativa do século II permite que a igreja cresça, mas com o crescimento vem novos problemas, né? Sim, dois grandes problemas, um externo e um interno. O externo eram as calúnias, os mitos, o povo não entendia os rituais, diziam que os cristãos eram canibais porque comiam o corpo e bebiam o sangue. E o problema interno, que talvez fosse até mais perigoso. As heresias. O crescimento rápido e desorganizado gerou todo tipo de interpretação. Eram versões falsificadas da fé surgindo por toda parte. E a principal delas foi o gnosticismo. Sem dúvida, uma mistura de filosofia grega, misticismo e elementos cristãos. Eles diziam que a salvação vinha por um conhecimento secreto, um gnosis. E para eles, a matéria, o mundo físico, era mal. O que tem uma implicação direta na figura de Jesus. Total. Se a matéria é má, Jesus não poderia ter um corpo de verdade. Ele era um espírito que só parecia humano. Isso destrói a doutrina da encarnação. O grande defensor disso foi um homem chamado Marcião, que criou a própria Bíblia dele, jogando fora todo o Antigo Testamento. E como a igreja reagiu a esse ataque em duas frentes? Calúnias por fora, heresias por dentro. A igreja foi forçada a se organizar. A resposta veio numa tríplice defesa. Primeiro, o cânon. Ameaçados por bíblias falsas, eles aceleraram o processo de reconhecer formalmente quais livros eram escritura. Segundo, o credo. Exato. Para combater as heresias, era preciso um resumo da fé. Credo significa eu creio. Surgiram as primeiras versões do credo apostólico. Era um resumo claro. Acreditamos nisso. E o terceiro pilar? A apostolicidade. Os gnósticos falavam de conhecimento secreto. A igreja respondeu: nossa fé não é secreta. Ela vem dos apóstolos, que andaram com Jesus. A autoridade estava no ensino apostólico, que era público. Então a igreja criou uma tríplice defesa. Um conjunto de livros confiáveis, uma declaração de fé clara e uma fonte de autoridade inquestionável. Perfeito. Isso deu origem à Igreja Católica Antiga. Católica no sentido de universal, unida em torno desses três pilares. Mas essa paz não durou. O século III trouxe as piores perseguições de todas. Sim, com os imperadores Décio e principalmente Diocleciano. Agora não era mais algo localizado, era sistemático em todo o império. Décio exigiu que todo cidadão tivesse um certificado de que sacrificou aos deuses. Não tinha como fugir. E Diocleciano foi ainda pior, a grande perseguição. Ele mirou na fonte, os manuscritos. Ele mandou queimar os livros, destruir as igrejas. Foi uma tentativa de apagar o cristianismo da história, o momento mais sombrio. E é no meio desse caos que surge Constantino. Exato. Em 312, na véspera de uma batalha decisiva por Roma, ele teria tido a visão de um sinal no céu, a cruz, com a frase: sob este sinal vencerás. E aí vem a grande questão. Foi uma conversão genuína ou um golpe político genial? Impossível saber. A mãe dele era cristã, ele já tinha simpatia. Mas ele era um político brilhante. O fato é que ele vence a batalha. E em 313 d.C., ele assina o Edito de Milão. E atenção, isso não tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Exatamente, muita gente confunde. O Edito de Milão deu liberdade de culto. Pela primeira vez em quase 300 anos, ser cristão não era mais crime. A perseguição tinha acabado. E isso abre um novo capítulo. Uma igreja forjada na perseguição agora podia sair para a luz do sol. E a pergunta que fica é: como essa igreja, de pobres e perseguidos, reagiria ao se aproximar do poder da elite?
Será que ela permaneceria pura? Uma questão que vamos ter que explorar. Com isso, fechamos este conteúdo. Recomendamos que você se inscreva no canal, ative o sininho e, principalmente, inscreva-se no perfil Tel Reformata no Substack. Lá você terá acesso ao nosso acervo teológico e receberá a nossa newsletter com novos materiais diretamente no seu e-mail. Fique na paz e lembre-se, conhecer a história da igreja é conhecer a nossa própria identidade. Esperamos você no próximo bate-papo.